questões? Então, vamos lá, terceirão. O simulado do diagnóstico, então, aí da terceira série do ensino médio. E aí, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Questão 1 que vocês fizeram foi essa aqui. Olha aí, ó. Fugindo à luta de classes, né? A nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia, de cooperação entre o capital e o trabalho, né? Não se distinguiu um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente a luta contra o patrão, como aconteceu entre outros povos. O texto publicado pelo Ministério do Trabalho em 41, durante o governo de Getúlio Vargas, representa o esforço governamental. Agora sim, ó, eu sei que vocês já sabem, já assistiram lá no canal YouTube a correção, já viram que é a letra C, mas eu queria destacar com vocês aqui alguns distratores, que alguns poucos que erraram essa questão talvez tenham caído nisso aí, né? Que no caso a letra A aí, ó, valoriza, pelo que eu já vi no gráfico das respostas de vocês, né? Alguns caíram aí nesse distrator, valorizar as reivindicações operárias e a autonomia sindical. Aí você pensa, professor, quais são as reivindicações operárias ali daquele período da era Vargas? São melhores condições de trabalho? São melhores salários? Direitos trabalhistas? Todas essas reivindicações operárias sempre existiram desde a Revolução Industrial na Europa, gente, na Inglaterra. Então, isso existia no Brasil? Claro que existia. Né? As leis trabalhistas sanaram um pouco isso? Sanaram sim. Agora, quando a questão traz ali, ó, a autonomia sindical, esse é o grande X do distrator. Porque nós já vimos, inclusive, em nossas aulas, que não havia essa autonomia sindical. Ao mesmo tempo que Getúlio Vargas vai promulgar as leis trabalhistas, ele vai excluir essa autonomia sindical. É mais um ponto do grande controverso governo de Vargas naquele primeiro momento na história do Brasil, que é o primeiro momento 1930, 1945. Deixa eu só relembrar para vocês que essas controvérsias que vão fazer com que Vargas perca apoio e seja retirado do poder em 45. Principalmente aquela grande controvérsia de uma ditadura no Brasil, que era a ditadura varguista, ajudando democracias, como no caso, principalmente a democracia americana, a lutar contra ditaduras na Europa. Então, essas contradições aí vão sanando muito aí a questão varguista aí naquele momento, tá bom? Ó, alguns também caíram aí na distrator D, estimular as lutas dos trabalhadores e endossar a retórica socialista. Muitos pensaram assim, ó, eu imagino, para responder nessa D aí, professor, mas Vargas não tinha um movimento comunista que era contrário a ele, então existia sim. Não, gente, mas aí, ó, esse texto, o movimento varguista em prol do trabalho aí, ele não endossa nenhuma retórica socialista. Vargas, muito pelo contrário, ele tinha nos socialistas, nos comunistas, no PCB, a sua principal oposição aqui dentro do Brasil naquele momento. Tá? Então, aí, por isso que nós ficamos com a letra C, negar os conflitos sociais e enfatizar o papel do Estado. Ok? Quando a gente vai para a questão 2, que é essa questão que está aí na tela de vocês agora, a gente verifica que, olha só, Getúlio Vargas parecia entender melhor nossa formação. Ele procurava manter-se no plano internacional, equidistante em relação tanto ao imperialismo americano quanto ao imperialismo germânico. Esse jogo não era facilmente entendido pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Aliás, ninguém entendia isso direito, né? Mas vamos lá. A partir do excerto, é correto afirmar que o governo Vargas, no Estado Novo, aí sim, como vocês sabem, nessa questão aí foi a letra D, aproveitou-se da rivalidade entre as potências, mas acabou aceitando o empréstimo norte-americano para instalar uma siderúrgica. Não só isso, não só aceitou essa siderúrgica, como aceitou também, como vocês lembram bem, a criação do BCB, que é o Banco de Crédito da Borracha, aceitou reativar os seringais brasileiros e vender toda a nossa produção ao BCB, que é um banco americano instalado aqui para comprar toda a produção de borracha do Brasil naquele momento. Só que é um governo que, num primeiro momento, parecia que estava totalmente ideologicamente alinhado ao Reich alemão, entende? Então aí há essa coisa que ninguém estava entendendo. Aí o Vargas gosta da ideologia nazi-fascista, principalmente fascista, mas está ao lado dos Estados Unidos, enfim, não é? Mais uma daquelas grandes contradições naquele momento aí que havia dentro do governo de Vargas, ok, gente? Tem alguns desses distratores aí que estão até certos, até certo ponto, e aí depois vem uma, digamos assim, entre aspas, pegadinha dentro delas, tá?
e aí isso isola a alternativa aí. Mas daqui a pouco, quando eu terminar aqui, eu venho para algum que vocês tiveram dúvida, tá? Na questão 3, aí, ó, de março de 31 a fevereiro de 40, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra, nos quadros gerais do regime, o seu verdadeiro lugar. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicos institucionais ocorridas no Brasil, com exceção de Vargas ao poder, evidencia o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo de luta por melhores condições de salário. E também, gente, não sejamos ingênuos, de um movimento de Vargas para conquistar a simpatia, o apoio e o apreço das massas trabalhadoras no Brasil, resultou aí a legislação trabalhista, que atendeu às reivindicações operárias, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção, mas não garantiu, como tem aí na questão C, não é? A harmonia social. Não é? Nem era uma forma de coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Não é? O objetivo de Vargas com as leis trabalhistas é o que ele conseguiu lá já na década de 50. Não é? Mais à frente, que são voltar nos braços do povo, e estar nos braços do povo de maneira muito bem efetiva. Deixa eu ir aqui com vocês para a questão 4. Né? Em 34, Getúlio criou o Departamento de Difusão Cultural junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação, não só da propaganda, mas também do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa a serviço direto do Poder Executivo, iniciativa que tinha inspiração direta do recém-criado Ministério de Propaganda alemão. Este foi o embrião do DIP, em 39. As atribuições do Instituto Departamento de Imprensa e Propaganda e Difusão da Cultura passaram ao Departamento de Imprensa e Propaganda, que foram criados naquele ano. Perceba que o DIP foi criado no início do Estado Novo. Né? Com base nessas informações, é correto afirmar que durante o Estado Novo, o DIP foi responsável, aí, como vocês sabem, era a alternativa A, ampliação do raio de atuação do Estado e de suas formas de intervenção no âmbito da cultura e sociedade. Principalmente o controle do Estado sobre os meios de comunicação, sobre a cultura. Principalmente, pessoal, naquele momento que nós estamos vivendo o ápice do rádio no Brasil. Ok? Tem mais uma questão que fala sobre DIP. Aqui, ó, essa aqui, a questão 5. Então, eu coloquei duas questões aí sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas. Caso algum de vocês vá fazer vestibular, né, vestibular de faculdades, universidades aí Brasil afora, no Enem eu não imagino que isso possa cair, né, devido à questão ideológica a qual o Brasil está submerso nesse momento. Mas se forem fazer vestibular de universidades autônomas nesse quesito, vocês podem encontrar alguma coisa ao chegar e se deparar com Vargas sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, assim. Inclusive nesse momento da história do Brasil que isso é tão salutar, né? Mas então, tem aí, né, o decreto-lei, o trecho do decreto-lei 1949 de 30 de dezembro de 39, tem o segundo e o terceiro artigo dessa lei, e aí embaixo tem um comando dessa questão, né? Espero que vocês leram nos dois artigos e estudaram. O decreto-lei de criação da DIP, promulgado por Vargas em seus artigos 2º e 3º, indica duas das principais atribuições deste órgão, que era, como vocês viram aí na alternativa A, enaltecer. Enaltecer significa colocar para cima, colocar em evidência, né? Destacar os aspectos positivos, destacar as qualidades, o regime, e censurar os meios de comunicação. Gente, quando se fala em censura aos meios de comunicação, muitos tendem a pensar assim, ó, censurar é simplesmente aprovar ou liberar a saída de alguma coisa nos veículos de comunicação. É isso? Sim, é. Mas não é só isso. Censurar os meios de comunicação significa ter controle sobre eles. Ok? Então, significa censurar os meios de comunicação não é só aprovar ou reprovar o que vai ou não ser difundido, o que vai ou não sair no rádio, na televisão, enfim. Mas controlar esses meios, inclusive fazendo com que esses meios de comunicação
me enalteçam, ok? É mais ou menos assim, vou dar um exemplo para você que acontece nos dias de hoje. Coreia do Norte. Coreia do Norte, lá, os meios de comunicação são censurados? São. O governo decide o que passa e o que não passa na TV. E usa essa censura para enaltecer o regime, ok? É claro que, pessoal, é um exemplo, tá, dos dias atuais. Não vai querer pensar que eu estou comparando Vargas com o ditador norte-coreano, tá? Por isso aí é a alternativa A, ok? Beleza. Na questão 6 de vocês, nós vamos para outra parte do conteúdo do bimestre que nós estudamos, inclusive. Vamos aí, ó, agosto de 42, os submarinos alemães deslocaram-se para o litoral brasileiro, receberam ordens para atacar. No dia 15, o Biapendi foi a sua primeira vítima. Outras 2 embarcações tiveram igual destino, morreram mais de 500 pessoas nesse dia. Nos 4 seguintes, mais 3 navios foram afundados, com mais 56 mortes. Os submarinos do eixo continuaram atacando o litoral brasileiro, foram afundando até o fim da guerra, mais 12 navios, perdendo aí mais 334 pessoas. Diante dos acontecimentos acima narrados, o governo brasileiro juntou seus aliados no esforço contra os países nazifascistas. Em 45, essa decisão intensificaria uma contradição do Estado Novo. É isso que a gente bateu muito na tecla, essa contradição, né, de 45. Antes de tudo isso acontecer, o Brasil, inclusive, praticava comércio, vendia o nosso algodão para a Alemanha nazista. E agora, devido a uma questão continental próxima a nós, que é os Estados Unidos, aí há uma contradição, que é a letra D, o apoio externo às forças democráticas e dentro do Brasil uma manutenção interna de uma ditadura. Ou seja, nós tínhamos no Brasil uma ditadura que lutava lutava com as democracias contra outras ditaduras na Europa. Então isso aí é uma imensa contradição do Estado Novo de Getúlio Vargas. Lá na questão 7 aí tem um texto aí da Regina Luiz Moreira, uma frase, né? O retorno dos contingentes da FEB precipitou a queda de Getúlio Vargas. Gente, uma coisa importante nessa questão, quando fala retorno dos contingentes da FEB, por que os contingentes, por que os pracinhas, por que a FEB voltou da Europa, voltou da guerra em 45? Simplesmente, simples. Porque a guerra acabou em 45, né? Ponto. Vamos lá. Assinar a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil por meio da FEB na Segunda Guerra Mundial com o primeiro governo de Vargas 30 a 45. Aí, ó, talvez seja uma questão bem direta que alguns de vocês tenham tido alguma dificuldade. Alguns, né, enfrentaram pelo que eu andei vendo. Mas, enfim, ó. Letra A. Ao lutar pela democracia e contra os fascismos da Europa, com a FEB, o governo Vargas perdeu apoio interno ao manter um regime autoritário. É mais uma questão, pessoal, que frisa a contradição que nós tanto temos falado. Uma ditadura ajudando democracias a lutar contra ditaduras. Alguns dos distratores aí tendem a fazer você pensar que foram os pracinhas, foi a FEB e tal, que destronou Getúlio Vargas da presidência, né, enfim, etc. Mas, na verdade, os contingentes que voltam na Europa, eles não voltam com essa força. Na verdade, eles voltam e mostram a grande contradição, de certa forma, que é o Brasil naquele momento. Isso faz Getúlio Vargas perder, inclusive, o apoio da grande parte do exército brasileiro. As Forças Armadas param de apoiar essa contradição incrível que existe no Brasil naquele momento. Na questão 8, a questão 8 continua permeando a Segunda Guerra Mundial, só que agora vai num âmbito muito mais América e Europa do que Brasil, né? No caso de Hiroshima, e trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens, né? Numa passagem do seu diário, Hashia, que se testemunhou o fato, pensa em Pompeia. Mas nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima, se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo nesse momento, né? Então, o texto refere-se à explosão atômica. Como vocês viram aí, essa questão estava bem fácil, com a qual os Estados Unidos conseguiram a capitulação dos japoneses. Capitulação é um termo que significa rendição, tá, gente? Último núcleo de resistência do eixo. Por que o último núcleo de resistência do eixo? Porque a Itália já tinha desistido, a Alemanha já tinha se rendido e apenas o Japão continuava lutando. Inclusive, viu, gente,
foi sobre a justificativa de que com as bombas atômicas iriam morrer muito menos japoneses e americanos, que os Estados Unidos lançou aí as bombas, né? Foi essa justificativa. Mas nós sabemos também que tem outra, né? Queriam mostrar muito do seu poder atômico com a União Soviética. E ao fim do conflito mundial ocorrido entre 39 e 45. Com a rendição do Japão, nós temos aí, então, o real fim da guerra. Tá? 9 aí, ó. Em 45, a economia europeia estava em frangalhos. Grande parte da população estava desabrigada, refugiada, enquanto as indústrias europeias ainda tentavam se reerguer. As tensões políticas dividiram o Oriente e o Ocidente na iminente Guerra Fria. O Plano Marshall foi aplicado pelo governo norte-americano após a Segunda Guerra Mundial e visava, lembra que o Plano Marshall é um aspecto econômico, tá, gente? Essa estava bem fácil, né? Plano Marshall, vocês sabem de cabeça, recuperação econômica da Europa para neutralizar o expansionismo soviético. Por quê? Se a grande potência capitalista ajuda a Europa ocidental a se reerguer, obviamente essa Europa ocidental passa a ser dependente desta grande potência capitalista. E aí não vai, então, se expor ou migrar ideologicamente para o lado antagônico, que no caso aí seria o lado socialista. Por fim aí, pessoal, a questão 10, tá? O início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista da era Vargas. As dificuldades externas, devido ao envolvimento dos países industrializados nas guerras, contribuíram para que se consolidasse a política das substituições das importações. Dentre as realizações que marcaram o último governo de Vargas, 51 e 54, e que se tornaram importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar, aí, ó, letra C, o estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo. Eu tinha cantado essa pedra para vocês, né? Eu falei, pessoal, sobre a última unidade, eu vou principalmente ali Getúlio Vargas, segundo o governo de Vargas. Então a gente aqui vai ser Vargas e JK, mas principalmente Vargas, dê uma olhada. Nós tínhamos até comentado numa das aulas virtuais já sobre isso aí, né? O monopólio da extração e do refino de petróleo. É a nacionalização dos recursos naturais que Getúlio Vargas vai promover aí no seu segundo mandato. Só vamos interromper aqui esse compartilhamento. Só um minutinho aqui. Isso, interrompendo o compartilhamento. Esse foi nossa correção de simulado, né? E aí agora quero ver se vocês têm alguma dúvida. Qualquer dúvida assim a gente vai tirar, obviamente. Alguém assim dessas questões que nós respondemos aí ficou com alguma dúvida? A dúvida que você tem numa questão, às vezes pode ser a dúvida do outro colega. Tem alguém nessa situação? Tem alguém nessa situação com dúvida, que ficou dúvida em alguma questão dessas do simulado, gente?